Irmãos, amém. Muito jovem, glória a Deus. Bom, o Fabrício já me apresentou aqui, até mais do que o esperado, né? Mas eu quero agradecer a ele e a igreja pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Justificar a minha falta no início do culto, eu acabei me perdendo, mas é interessante como Deus faz algumas coisas na prática, né? Vocês vão entender mais disso a respeito da mensagem, quando eu ministrar a mensagem. Deus de fato faz a gente ver algumas coisas na prática. Mas sem mais delongas, eu quero que vocês abram a Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 27. Aleluia. Atos, capítulo 27. Nós leremos o versículo 25 e o versículo 26. Todos encontraram? Amém? Quem encontrou, diga amém. 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 Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Eu vou ler novamente, eu quero que você repita comigo, ok? Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme lhe foi dito. Porém é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de começar essa ministração, essa conversa, na verdade, com vocês, trazendo uma reflexão para nós, principalmente nós jovens. Quero que você pense aí consigo mesmo. Em algum momento da sua vida, em meio às lutas que você já enfrentou, você já cogitou a possibilidade de não ser um cristão verdadeiro? Por meio das dificuldades que você já passou na sua vida, seja em questão familiar ou nas demandas mesmo que a vida nos dá, né? Você já cogitou alguma vez que você poderia estar no caminho errado? Seguindo o lado errado? Muitas vezes esses questionamentos surgem a nós. Mesmo nós estando na igreja, mesmo fazendo parte de algum ministério, durante a vida surgem esses questionamentos que nos fazem pensar: meu Deus, será que eu estou na direção certa? A verdade é que quando nós pensamos isso não é falta de fé, não é falta de Deus, mas de fato existem tribulações na vida que nos fazem questionar isso, que nos fazem nos perguntar se estamos na rota certa, no caminho certo. É interessante que quando nós olhamos para o âmbito do jovem na igreja, muito se é pregado, infelizmente, ministrado em vários lugares, que o Evangelho é simplesmente um lugar de bonanças, um lugar de alegria, em que não há nenhum sentimento ou comprometimento com Cristo, mas sim basta conhecê-lo, saber quem Ele é. Ele morreu na cruz por mim, e isso é suficiente. Muitas vezes isso é pregado nos dias de hoje. E quando nós nos deparamos com esse evangelho fácil, da porta larga, e olhamos para as pessoas que estão caminhando por ele, muitas vezes nós questionamos: nossa Deus, será mesmo que eu estou no caminho certo? E aí está o grande problema nosso, a comparação. Muitas vezes a gente se compara, né? Ah Deus, eu estou aqui fazendo faculdade, mas o ciclano já terminou 2, vai fazer a 3ª. Será que eu estou no caminho certo? Ah Deus, eu estou aqui tentando tirar minha carteira de motorista. Meu irmão ele já tem 2 carros. Será que eu estou no caminho certo? Por que as coisas parecem ser tão mais difíceis para mim? Isso quando a gente não apela para uma questão que acaba sendo pior ainda, que é quando a gente se compara com os de fora, se compara com este mundo.
Ah, Deus, eu vejo que as pessoas não estão prosperando, estão ficando ricas. Eu estou investindo aqui, estou fazendo as minhas coisas, mas parece que nada flui, nada acontece. A comparação gera em nós esse sentimento. E não vamos ser hipócritas. Acontece. A gente se compara. A gente olha a grama do vizinho. Só que quando nós falamos a respeito de evangelho, cristianismo, nós precisamos entender que muito mais do que uma vida fácil, com a porta larga, nós temos uma missão de vida. Nós temos um estilo de vida e um comprometimento com o nosso Senhor. Há um comprometimento com o nosso Senhor. Nós não devemos viver um evangelho de glamour, onde tudo somente é postado e o que acontece nas mídias não é o que acontece na realidade. E muitas vezes nós enfeitamos o evangelho, mudamos a cara do evangelho para que as pessoas venham, quando na verdade o que estamos fazendo não é evangelho. Não é a vida que o Senhor tem para nós. Até porque se nós pararmos para analisar a mensagem do nosso Cristo, do nosso Senhor, Ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, para seguir a Jesus, é necessário negar-se e tomar uma cruz. Então eu vim aqui para tranquilizar o seu coração nesse sentido. Não importa as demandas e labutas da vida, nós seguimos ao Senhor, que nos promete um caminho de eternidade. Em fidelidade a Ele, nós chegaremos em um caminho de eternidade. Quando nós tomamos a nossa cruz e assumimos a responsabilidade que Cristo nos dá, nós caminhamos para um caminho de eternidade. Só que o que nós não podemos é abrir mão da má notícia que existe. E eu estou aqui para te dizer que o Evangelho, ele é uma viagem perigosa. Isso pode assustar, né? Como assim o Evangelho é uma viagem perigosa? Só que também ele é a garantia de uma chegada. O Evangelho é uma viagem perigosa, mas a chegada é garantida. Por que eu estou tratando desses assuntos com vocês? Porque não tem como nós pregarmos o Evangelho e falarmos da boa notícia sem antes anunciarmos a má notícia. Existe uma notícia ruim. Se eu chegasse aqui para vocês e falasse: olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para contar, provavelmente a maioria ia querer ouvir a primeira notícia ruim. Por quê? Porque a gente tem a expectativa de que a dor supere o ruim. Então a gente almeja por isso. E esse é o Evangelho. Existe uma notícia ruim, mas a notícia boa supera. A notícia boa surpreende. E esse é o Evangelho de Cristo. Mas ainda assim, eu quero que vocês entendam que nós não podemos deixar de lado a má notícia. Pensando então a respeito do texto que nós lemos, esse texto de Atos, a começar pelo próprio livro que foi escrito por Lucas, ele é um livro que fala de muitos milagres. E não somente os que estão relatados aqui, mas o próprio livro é um milagre. Isso porque Atos dos Apóstolos vai narrar a atividade dos apóstolos após a ressurreição e subida de Cristo aos céus. Então é um livro que vai contar como a igreja de Deus viveu após Cristo ressuscitar e subir aos céus. Então nós vemos aqui neste livro a respeito do Espírito Santo. Nós vemos aqui a respeito das viagens de Paulo. E está aqui um grande milagre. Esse livro, em sua maioria, vai narrar algumas viagens e acontecimentos da vida de Paulo. E por que eu digo que isso é um milagre? Isso porque se a gente pensar que Jesus ele tinha 12 discípulos, caminhava com 12, e o que nós vemos relatado neste livro, a maior parte é a viagem de um que não estava dentro, que não estava naquela época. Isso é um milagre. E quando nós pensamos então que poderia ser um livro que relatasse o Evangelho sendo pregado por Tiago, por Pedro, por João, quando nós pensamos que então este livro inspirado por Deus narra a história de alguém que perseguiu a igreja
vale. Porque isso mostra que Deus, Ele alcança todas as pessoas. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o que é relatado aqui para nós é maravilhoso, porque não importa a condição em que nós estamos, Deus, Ele pode fazer a sua obra, e não há impossível para o nosso Senhor. Mas falando especificamente então deste livro, deste texto, Paulo, ele nos surpreende a respeito daquilo que ele optou em fazer pelo Evangelho. Isso porque quando Cristo chama, o próprio Cristo diz a ele que Paulo aprenderia a padecer por conta do Evangelho. E se sabe incluso no chamado de Paulo, padecer pelo Evangelho. E quando nós pensamos que a nossa missão envolve padecer também pelo Evangelho, a gente se assusta, né? Parece perigoso, parece desafiador. Mas a verdade é que a proposta é essa mesmo. Quando nós lemos os relatos de Paulo neste livro, nós vemos o quanto ele padeceu pelo Evangelho. Paulo foi preso. Paulo apanhou por conta do Evangelho. E olha que milagre. Aquele que perseguia, que matava, agora em honra ao Evangelho, sofre as perseguições, sofre as acusações. E Deus é glorificado através da vida dele. Inclusive o próprio Paulo vai dizer a respeito dessa vida que ele escolheu. No capítulo 26 a gente pode observar isso. Ele diante do Sinédrio, diante do rei Agripa, contando o seu testemunho de como Cristo o salvou, de como Cristo o alcançou. Mas depois de ser julgado, Paulo então, ele vai ser levado a uma viagem. Ele vai para a Itália. Isso por quê? Porque Paulo estava sendo julgado pelos judeus, que tanto perseguiam ele, pelo Evangelho que ele pregava, pelo Cristo ressurreto que ele pregava. Os judeus eram grandes inimigos dos cristãos, porque eles não entendiam por completo a revelação do Cristo ressurreto. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Muitos esperavam um Messias político, um Messias líder que governaria e tomaria o poder de Roma. Mas quando Cristo veio, caminhando em um jumento, eles falam: não pode ser esse Cristo. Não pode ser ele. Então Paulo estava sendo julgado por pregar essa mensagem. Então ele decide ser julgado por Roma. E nisso ele sai em uma viagem. Naquele tempo as viagens eram feitas em embarcações. E o texto vai nos dizer que durante essa viagem, Paulo ele sofreu algumas tribulações. Meus irmãos, nas nossas vidas nós vamos sofrer e passar por algumas tribulações, principalmente na época da juventude. É nessa época que os pratos aparecem, que as ofertas não são feitas. E quando eu disse a respeito da comparação, quando nós olhamos para fora, parece que tudo está lindo, que tudo está maravilhoso, que tudo está prosperando, quando na verdade não passa de ilusão, não passa de uma mentira. Mas então, o que eu quero dizer a respeito dessa viagem cristã, dessa viagem de evangelho ser perigosa? O primeiro ponto que nós podemos abordar aqui é que essa viagem cristã, essa viagem do evangelho, ela é uma viagem perigosa porque ela envolve morte. Essa viagem que a gente decidiu embarcar com Cristo, aquele dia que nós aceitamos a Ele, levantamos a nossa mão e dissemos: Senhor, eu te aceito. Essa viagem ela é perigosa porque ela envolve morte. E o que é a morte? Esse é um grande questionamento de dilema deste mundo, né? Segundo a ciência, a morte ela é a cessação irreversível. Ou seja, quando os meus processos vitais, como coração, pulmão, cérebro, ele para, essa é a morte. A ciência explica a morte. Mas e depois da morte?
Quem é que pode explicar? Quem é que pode dizer? Certa feita, em uma reunião de família, nós estávamos conversando a respeito disso. Da questão da morte. E o meu irmão, um pouco cético com essas questões, disse: depois que morre, já acabou. Não tem mais nada. Morreu, acabou. E não tem ninguém que vai tirar esse pensamento, dizia ele. E ali começou um debate acalorado a respeito de o que acontecia depois da morte. As pessoas de fato vão ser salvas, as pessoas morrem para sempre, as pessoas estão vagando aí pela terra. O que acontece depois da morte? Meu irmão reversível falou: não, morreu, acabou. Por outro lado, alguns cristãos da minha família: não morre, tem eternidade, a gente está vivo em Cristo. Eu falei: vamos chegar aqui a um acordo. Eu não posso te provar ou te dizer o que acontece depois da morte, mas o Senhor também não pode me dizer que depois que a pessoa morre, nada acontece. Certo? Ele: sim, ok. Eu falei: só que aí, eu conheço uma pessoa que morreu e ela ressuscitou. Em testemunhas oculares a viram. E esse alguém é Cristo. Cristo mostra para nós o que acontece depois da morte. Aqueles que morrem em Cristo Jesus ainda vivem. A vida eterna é a promessa de Cristo. Deus em nosso lugar, em nosso favor, para nos trazer a condição de vida eterna. Porque nós chegamos no Éden. Cristo vive. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós podemos citar aquilo que está escrito em 1 Coríntios: tragado foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Cristo ressuscitou e ele vive. Então a morte não é o fim para nós cristãos, mas a viagem cristã envolve morte. Morte do seu eu, morte das suas vontades, morte das suas práticas, morte da antiga vida que nós levávamos. A viagem é perigosa porque envolve morte. Porque vamos lá, quem quer parar? Quem quer deixar aquilo que está acostumado a fazer anos? Aquilo que você aprendeu desde criança, seja um vício bom ou um vício ruim. Quem de nós quer perder? Nenhum de nós queremos perder. Ainda mais quando a gente lida com os dilemas deste mundo, onde diz que você precisa ter uma identidade, você precisa se encontrar na sociedade. Então as pessoas, em busca dessa infame identidade, vão se adequando e se colocando em padrões tão esquisitos, tão estranhos, que quando nós olhamos falamos: não, isso não pode ser um ser humano. Isso não está certo. As pessoas dizem que viram uma crise tão grande de identidade que qualquer coisa serve. Qualquer coisa que a pessoa aponta, ela diz: isso sou eu. Isso parece comigo. E quantas vezes nós cristãos queremos nos moldar dessa mesma forma? Eu preciso encontrar meu lugar no mundo. Eu preciso ser um adolescente diferente, fora do esperado, fora do comum. Quando na verdade o que a mensagem de Cristo diz é: negue-se a si mesmo, morra para você mesmo, morra para os seus desejos, morra para a tua vontade. A viagem é perigosa porque envolve morte. Ela envolve morte. Mas quando nós nos deparamos com esse texto, onde Paulo diz: tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito, a gente não pode esquecer da boa notícia. Porque se a má notícia, entre aspas, é que essa viagem é perigosa porque envolve morte, a garantia que ela traz
É a nova vida. Glória a Deus. É o novo nascimento. E isso é lindo, meus irmãos. Porque Cristo nos promete uma nova vida nele. Quero que você pare e pense aí um pouquinho. Quem não gostaria de voltar no passado e apagar todos os seus erros? Ou voltar lá no passado e apagar aquele dia que foi tão difícil? Quem não queria voltar no passado e mudar algumas atitudes, algumas escolhas que você fez e hoje sofre as consequências? Quem não gostaria disso? Quem não gostaria de ter uma mente de criança, limpa, de bebê, da qual você ainda vai aprender e vai poder formar o seu entendimento? Vai poder fugir de coisas ruins. Quem não gostaria de ter uma nova vida? É isso que Cristo nos promete. E talvez você me diga, como assim? Cristo promete apagar todo o meu passado, deixar de fora tudo que eu fiz de errado. Sim. É por isso que nós, simbolicamente, no batismo, morremos deste mundo e nascemos como uma nova criatura. Ainda que nós não entendemos nas leis naturais, na lei espiritual, na lei de Deus, de fato, nós nascemos como nova criatura. É o que Cristo vai dizer a Nicodemos, um dos fariseus que foi questionado a respeito das suas obras. Nicodemos diz: eu sei que o Senhor, mestre, está com Deus, porque ninguém faz o que você faz se Deus não estiver com ele. E Jesus vai dizer a Nicodemos: você precisa nascer de novo. Nicodemos questiona: como eu posso nascer de novo? Como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E Jesus diz: você, mestre em Israel, doutor da lei, não entende essas coisas. Deus estava falando de nascimento espiritual, de uma nova vida, uma vida diferente, transformada, da qual nós vivíamos antigamente. É isso que essa viagem que eu penso, essa viagem que o Evangelho nos promete. Uma nova vida, uma nova criatura. Agora somos eu e você. Já não vale mais as velhas práticas, os velhos hábitos. Tudo isso que Cristo levou na cruz, apagou com Ele. É difícil morrer para nós mesmos. É difícil negar a nossa carne. Mas quando nós trilhamos o caminho de eternidade de Cristo, seguimos essa viagem que é perigosa, a nossa garantia é um novo nascimento, é uma mente renovada, transformada pelo Espírito Santo. Não é isso que Paulo vai escrever aos Romanos: não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas deixe a sua mente ser renovada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Essa viagem ela é perigosa, porque envolve morte, mas a garantia é o novo nascimento. No versículo 20, ainda do capítulo 27, o texto nos diz que: e não aparecendo já havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Paulo partiu em viagem para ser julgado por Roma. Só que, como eu disse, durante essa viagem houveram algumas tribulações em meio à embarcação. Os ventos eram o contrário, e aqui vai dizer que depois de dias, sem aparecer sol, sem aparecer nada, eles estavam à deriva e já não tinha mais esperança de nenhum salvamento. Vamos nos colocar aqui no lugar de Paulo e dessa embarcação. Imagina você à deriva, no meio do mar, o sol já não aparece. Qual perspectiva de vida você teria? No meio da escuridão, sem sinal de telefone, sem ninguém para poder ligar, como você se sentiria?
pedir ajuda. E em meio às nossas vidas, acontece isso. Muitas vezes nos sentimos assim, perdidos. Decidimos seguir a Cristo, morrer para o nosso velho eu, nascer como nova criatura, e achamos que tudo vai ser lindo e maravilhoso. Quando na verdade, essa viagem ela é perigosa porque também envolve dificuldades. A viagem ao Evangelho envolve dificuldades. E eu não sei se você sabe. Se sabe, eu vou reforçar. Crente jovem, crente adolescente, crente adulto, crente ancião, passa por dificuldade. Não importa nem a idade. Nós passamos por dificuldade, mas isso foi dado pelo próprio Cristo, que disse: ó, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu já venci este mundo. Mas às vezes a prova é tão difícil, o processo é tão lindo, que faz a gente perder a esperança. Às vezes o processo nos traz danos, perdas, não materiais, às vezes até de pessoas. E nós pensamos: nossa, o processo parecia que ia ser tão melhor, tão mais fácil, mas eu pareço que só estou perdendo. Eu aceitei o Senhor Jesus, o Salvador, o Rei do Universo, e ainda assim eu estou padecendo, ainda assim estou passando por dificuldades. Sim, a viagem ao Evangelho envolve dificuldades. E não se sinta sozinho nisso. A Bíblia nos mostra grandes homens de Deus que passaram por aflições, por dificuldades. José foi um deles, vendido por seus irmãos. Mas o que o Senhor fez na vida de José? Jó perdeu tudo que tinha: família, bens, mas Deus restaurou. Porque a viagem pode ser perigosa pelas dificuldades, mas a garantia é a provisão de Deus. E deixe de falar, não tem nada melhor que desfrutar da provisão de Deus nessa vida. Às vezes as dificuldades, até mesmo elas, vêm como um auxílio do Senhor para as nossas vidas, para formar o nosso caráter, para nos moldar como cristãos melhores. Deus, Ele tem essa preocupação, porque enquanto estamos aqui nessa terra, o nosso aperfeiçoamento é progressivo, e Deus, Ele trabalha para isso. É por isso que Cristo deixou o Espírito Santo, para nos consolar em meio às dificuldades, e também para aperfeiçoar o nosso caráter, para cada dia mais nos parecermos com Cristo. Então essa viagem ela é perigosa, ela envolve dificuldades, mas Deus, Ele é provedor, Ele te garante a provisão, não importa a sua aflição. Talvez as circunstâncias, em meio à faculdade, tantas perseguições, tantas críticas, e você diz: Senhor, que dificuldade, que empecilho. Mas o Senhor diz: eu sou contigo, tenha paciência, você não está sozinho, eu te deixo meu Espírito. Talvez a dificuldade seja no trabalho, ou em qualquer circunstância da vida. Deus, Ele é um Deus provedor, e a igreja não pode esquecer disso. Muitas vezes nós deixamos o medo, a aflição e a dificuldade tomar do nosso coração, a ponto de nem esquecermos que temos um Deus que olha por nós. Quantas vezes, em meio à dificuldade, nós buscamos outros recursos, auxílio de pessoas, auxílio de bens, e nos esquecemos que o nosso Deus, Ele é provedor. Paulo estava à deriva num barco, junto de escravos, junto de outros prisioneiros. E Paulo ainda deu conselhos e disse: olha, melhor nós não embarcarmos hoje. Os ventos estão contrários, a gente pode passar dificuldades, mas ninguém ouviu ele. Talvez em meio às dificuldades o Senhor está te dando a estratégia, o Senhor está te dando a solução. Você compartilha com o próximo, mas eles olham e falam: não,
Isso está muito longe daquilo que Deus espera. Ou não, você está viajando. Mas Deus, Ele é provedor e tem capaz nisso. Não abra mão da resposta que Deus está te dando em meio à sua aflição e dificuldade. Se pode simplesmente em obedecer, em ser fiel ao Senhor. Porque ainda que tenha a dificuldade, virá a provisão de Deus. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Porque ela é o nosso bálsamo em meio aos dias difíceis. É a palavra de Deus que nos traz esse respaldo, esse cuidado para a nossa alma. Ela traz o refrigério que nós necessitamos. É por isso que Deus deixou a sua palavra. A Bíblia não é um livro comum e a gente precisa parar de tratá-lo assim. Hoje eu leio esse capítulo, amanhã eu leio um outro. Quando na verdade a palavra de Deus está te instruindo, te capacitando, te fortalecendo para caminhar, para seguir a viagem. Aleluia! Mas nós estamos dando a devida atenção. Nós temos nos importado com essa mensagem sendo ministrada a nós, ao nosso coração. Como tem sido os nossos devocionais? O nosso tempo com Deus, o nosso tempo com a palavra. De fato é um tempo de dedicação. Pensando então no tema abordado neste culto, que é um culto de jovens, eu quero falar especificamente para você, jovem, que provavelmente tem 5 anos de amizades. Amizades que não são só cristãos, e está tudo bem. Mas, em meio ao confronto da sua vida com a vida deles, em meio aos questionamentos que muitas pessoas trazem a respeito do seu Cristo, a respeito da verdade que você segue, você está instruído na palavra para explicar? Você está instruído na palavra? Você tem respaldo da Bíblia para qualquer tipo de acusação ou argumentação que tramarem contra você? Porque o nosso respaldo é esse, é a palavra de Deus. Como eu já disse aqui, ela que vai formar o nosso caráter, ela que vai nos ajudar em minhas dificuldades. Então nós precisamos estar de fato afiados nessa mensagem, afiados nessa palavra, porque é ela quem vai nos conduzir, ela quem vai nos direcionar. Um outro ponto que nós podemos pensar a respeito dessa viagem, a viagem cristã, é que essa viagem envolve tempo. Há um tempo de Deus determinado para todas as coisas. E essa viagem específica de Paulo, estima-se que ele passou de 8 a 9 meses a deriva nesse barco. Talvez no início aqui dessa mensagem, ouvindo você falou, ele passou só 3 dias no barco, velejando. Então tudo bem. Ele passou de 8 a 9 meses. E quantas lutas nós estamos há tanto tempo? Quantas batalhas que parece que não tem fim. E o nosso coração ansioso, carnal, não aguenta esperar. Ele é ansioso, desejoso pela bênção, desejoso pela provisão de Deus. Mas ele, a viagem cristã envolve tempo. Tem um tempo. E este tempo não é o nosso, é o tempo de Deus. A gente precisa começar a compreender mais isso. No versículo 9, o escritor diz a respeito disso. Depois de muito tempo, tendo tornado-se a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, Paulo aconselhou-os: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. O Evangelho de Cristo não é um mar de rosas. Não é como é pintado muitas vezes aí fora. No venha que você terá, venha que Cristo faz,
venha, que as coisas vão mudar. Envolve muito mais que isso. Foi o que o próprio Cristo ensinou aos seus discípulos. O Evangelho envolve perder para ganhar, se diminuir para crescer, humilhar-se para ser honrado. O Evangelho traz essa contradição ao racional humano. De fato, é uma contradição. Quando aplicamos isso para as pessoas de fora, elas não entendem, elas não compreendem. Mas eu louvo a Deus porque você compreendeu, você entendeu que vale a pena gastar a sua vida por amor a Cristo. Vale a pena perder para ganhar em Cristo. Vale a pena todo este tempo, porque o que essa viagem nos garante é a eternidade. Não neste mundo terreno, não neste mundo caído, não neste mundo corrompido, mas a eternidade ao lado do nosso Deus, onde Deus nos garante uma vida de paz, de gozo, uma vida em desfrute de conhecer o próprio Deus. Paulo passou por uma grande tribulação. Durante essa viagem, Paulo padeceu, Paulo sofreu, mas em todo o tempo ele ouviu a voz de Deus. Essa viagem foi perigosa para ele e para aqueles que estavam no barco, mas houve uma direção. Houve uma direção, porque o anjo do Senhor apareceu a Paulo e disse: Paulo, não temas, não tenha medo, porque é necessário que você chegue ao final dessa viagem. E por isso, o Senhor Deus deu uma ordem: nem você e nem os que estão com você irão perecer. Vocês chegarão do outro lado, vocês chegarão no destino. A viagem cristã, meus irmãos, vai envolver dificuldades, vai envolver perigos, mas em Deus nós também temos a garantia de que tudo aquilo que Ele nos prometeu, assim acontecerá. Porque Deus não é para que ninguém tenha, Deus não é para que se arrependa. A palavra de Deus não volta vazia. Assim que lançado, desfrutado no coração do homem, o Espírito Santo testifica a sua vontade. E por isso essa viagem que nós embarcamos, em que um dia nós decidimos embarcar, onde nós levantamos a nossa mão e confessamos Cristo como Salvador, Ele diz: ei, vai ter aflição, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas a sua chegada é garantida. A sua chegada é garantida, ainda que em meio às tempestades, ainda que em meio aos empecilhos da vida. Tenha certeza, essa viagem traz a garantia de uma vida eterna com Cristo. Por isso que nós não temamos e nem demos espaço para essas coisas que nos fazem questionar a respeito da nossa própria vida em Cristo. Será que eu sou um verdadeiro cristão? Será que de fato eu estou no caminho certo? Meu irmão, se a sua viagem com Cristo tem trazido todos esses prós e contras, tenha paz. Tenha paz, você está no caminho certo. Porque Cristo é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Certa vez eu ser questionado pelos seus discípulos a respeito de qual caminho deveria seguir. Cristo diz: ó, eu sou o caminho. Não perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E eu amo esse texto porque Cristo ainda vai dizer: se não fosse assim, eu não teria dito. Eu não sei qual é a tribulação que você tem enfrentado. Eu não sei o que tem te trago esses pensamentos de questionar se de fato você escolheu o caminho certo, se de fato você escolheu a igreja certa, se você escolheu o estilo de vida certo. Eu não sei o que tem trago isso à sua memória, à sua mente, o que tem te feito questionar. E se isso tem te feito questionar?
Mas eu quero que você entenda que por mais que esse evangelho pareça perigoso, envolva morte, envolva dificuldade, envolva tempo, ele nos traz garantias. Garantias de que Cristo estará conosco todos os dias. E mais ele estará com Cristo que está no mundo, onde tudo aquilo que nós vemos e parece ser bom é pura ilusão. E nós não precisamos ir muito longe para isso. Com certeza você já ouviu uma história parecida. Que nós possamos aprender com as histórias que nos cercam. Porque sim, somos mais inteligentes quando nós observamos o outro e aprendemos com o erro do outro. Você não precisa passar por tudo não, meu irmão. Você não precisa passar por tudo não, jovem. Falam que usar droga faz mal à saúde. Deixa eu lá ver se é isso mesmo. Falaram que roubar é errado, que mentira é errado. Deixa eu fazer para pensar mesmo. Sabe quem aprende com o erro dos outros. Sabe quem observa. E então escolhe o melhor caminho, que sempre será Cristo, porque ele de fato é o único caminho. Já estou terminando e eu gostaria de terminar a respeito de como o fim dessa história. Paulo embarcou nessa viagem, deu alguns conselhos ao piloto, aos soldados, nenhum deles quis ouvir. Enfrentaram grande tempestade, grande dificuldade, ficaram apavorados de medo. Paulo deu uma instrução que o próprio Deus deu a ele, dizendo: não tenha medo, ninguém vai se perder. Me escutem, o anjo do Senhor apareceu a mim e disse: ninguém vai perecer. Porém é necessário que nós sejamos arrastados para alguma ilha. A Bíblia vai dizer que eles avistaram a terra. Não sabiam qual terra era, mas avistaram. E durante a tempestade, durante a dificuldade, eles não poderiam continuar no barco. E alguns soldados ficaram preocupados e disseram: já sei o que a gente pode fazer, vamos matar esses que estão presos. Porque é capaz da gente sair desse barco e eles fugirem. Mas Deus deu uma palavra a Paulo, de que ninguém se perderia. E todos chegariam bem. Eles ouviram e encontraram uma ilha. A ilha de Malta. E ao chegarem lá, uns nadando, outros segurados em pedaços de madeira do barco, todos chegaram. Ninguém se perdeu. Mas o que eu acho mais interessante é que essa ilha em que eles chegaram, Ilha Malta, o significado deste nome é mel doce. Mel doce. E espiritualize você isso ou não, isso mostra para mim como é a viagem cristã. Dificuldades, problemas, mas no final, quando nós nos apresentarmos a Cristo e Ele disser: venham benditos do meu Pai, será doce como mel. Poder entoar junto com os anjos: santo, santo, santo é o Senhor. Poder estar diante de Cristo, ver a sua face, isso é um regozijo. Então vale a pena enfrentar todos esses desafios para aquilo que nos é prometido na eternidade. Eu espero que essa mensagem tenha sido ânimo para o seu coração. Não se sinta sozinho. Todos nós passamos problemas. Todos nós temos crise na fé. Mas nós não podemos perder o foco, que é Cristo. Porque se Ele for o foco, a nossa chegada é garantida. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé em nome de Jesus. A viagem é perigosa porque envolve morte, mas garante nova vida. A viagem é perigosa
perigosa porque envolve dificuldades, mas garante provisão. A viagem é perigosa porque leva tempo, mas garante eternidade. Existe uma frase que diz, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. A gente possa meditar nisso. Eu vejo de fato que você tenha passado algumas tempestades, tribulações das quais você olha para Deus e diz: Senhor, eu estou no caminho certo. É sério isso? Mas o Espírito Santo testifica essa noite de que vale a pena padecer por Cristo. Vale a pena caminhar com Ele. Porque o que nos é prometido é mais do que a nossa alma esperou. Amém? Gostaria de orar com você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você medite nessa mensagem. Quero que você pense a respeito disso que foi dito e, assim como já foi dito aqui essa noite pelo presbítero Fabrício, não se deixe perder em pensamentos. Pense somente na mensagem. Pense somente na vida que você tem levado com Cristo. Deixe os outros pensamentos para depois. Pense agora na sua vida, no evangelho que você tem vivido. Talvez entrar com dificuldades, problemas, renúncias das quais você, ou melhor, a sua carne grita. Pense nisso. Mas também lembre-se de que vale a pena. Vale a pena padecer por Cristo. Vale a pena viver por este Senhor que se entregou em seu lugar. Vale a pena sofrer o mínimo por tudo que Ele fez por nós. Pois foi o próprio Cristo que escolheu padecer em seu lugar. Ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele foi pendurado em um madeiro, crucificado, morto, para que hoje essa viagem tivesse uma chegada garantida naqueles que estão em Cristo Jesus. Pense nisso. Vale a pena gastar a sua vida por Cristo. Vale a pena. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia e bondade, ó Deus. Senhor, foi ministrada a tua palavra, a tua mensagem. E Senhor, e mais que a locução do pregador, mais do que as falas humanas, eu sei, ó Deus, que o teu Espírito testifica no coração dos meus irmãos a verdade desta mensagem, de que o Evangelho de fato envolve partes em que a nossa carne grita, em que a nossa humanidade clama. Mas o Senhor, Espírito Santo, nos traz o respaldo, nos traz a garantia daquilo que Cristo nos promete em meio às Escrituras. Não foi em vão que o nosso Cristo padeceu. Não foi em vão que Ele morreu. Não foi em vão que Ele ressuscitou. Talvez a pessoa daqui, Senhor, pensando: será mesmo que Cristo morreu por mim? Talvez Ele tenha feito isso por outra pessoa, mas não por mim. Senhor, deixa no coração do meu irmão que o que o Senhor fez, ó Deus, foi por amor. Por amor o Senhor entregou o seu Filho, para que nós não perecêssemos, mas alcançássemos nele, por meio da graça e da fé, a vida